Bom, pessoal, tudo bem? Eu queria dar um direcionamento hoje aqui a vocês a respeito da temática da semana, que foi o quê? Que foi os caminhos para erradicar o analfabetismo do Brasil. É interessante vocês desde cedo já colocar alguma abordagem histórica, né? Ou uma citação já na sua introdução, para já dar aquele impacto já no corretor. Eu sempre gosto de citar coisas como, por exemplo, a história de Sísifo, que ele foi condenado a carregar uma pedra pela eternidade. Ou seja, será que essa pedra não é carregada pelo brasileiro, né? Essa pedra do analfabetismo, ela não é carregada desde os tempos do descobrimento, na realidade, né? Porque a educação brasileira, ela nunca foi levada a sério, né? Nunca foi levada a sério. E o cidadão que certamente não leva a educação a sério, ele é o quê? Ele é obrigado a carregar vários problemas pelo resto da sua vida. Ou seja, vocês podem fazer essa interligação, né, da mitologia grega com carregar a questão do analfabetismo para sempre na eternidade, né? Isso fica bem legal. Você sabendo encaixar certinho, fica perfeito. No D1, você pode colocar o quê? Pode colocar a frase famosa de Immanuel Kant, né? Que é um filósofo bastante renomeado, bastante conhecido por todos os corretores, né? Que ele fala o seguinte: o ser humano é aquilo que a educação faz dele, né? Ou seja, quanto mais o ser humano ele tem educação, mais certamente ele vai ter destaque, né? Se ele vai ter um destaque na sua fase adulta, em termos educacionais, certamente porque ele já teve uma educação desde as séries iniciais. Você pode fazer essa abordagem dessa frase juntamente com essas argumentações. Outro filósofo também que cai muito bem aí é a questão do Jean-Jacques Rousseau. Ele falou que come nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ele pode ser corrompido como? Não tendo a educação adequada. E quando o ser humano ele não tem a educação adequada, certamente vai ser por analfabetismo, né? Porque analfabeto não é apenas uma pessoa que sabe escrever, por exemplo. Tem gente que fala assim, não sou analfabeto, mas eu sei fazer meu nome. Não. Analfabeto, tem vários tipos de analfabeto. Tem um analfabeto que ele lê assim, soletrando e não entende o que lê, né? Na realidade, a pessoa ela não é analfabeta quando ela já tem um certo tipo de grau de escolaridade que ela começar a ler e começar a entender as coisas. Porque não adianta você apenas saber fazer seu nome, né? E não saber entender aquilo que realmente está escrito. Aquilo que realmente está escrito. Ou seja, tem também vários dados aí do IBGE para vocês pesquisarem a respeito da taxa de analfabetismo do Brasil, que apesar de estar caindo nos últimos tempos, ainda deixa muito a desejar. Por quê? Porque a educação não é levada a sério no Brasil. Não é nesse governo e apenas em governos anteriores. Já é algo desde sempre, né, que a educação não é levada a sério. Em países, por exemplo, como o Japão, que é um país que ele é exemplo de educação, veremos o quê? Que a profissão do professor é uma das profissões mais valorizadas. Por quê? Porque eles verem que para desenvolver um país, o fator primordial, essencial de tudo é o que? É a educação. Porque através da educação vem um médico, vem um próprio professor, vem um engenheiro, vem um advogado, a partir que? A partir da educação. E quando você investe adequadamente na educação, com bons professores, consequentemente vai fazer o quê? Vai erradicando o analfabetismo no Brasil, né? Outra questão também tem que precisa muito também dos pais, né? Dos pais. Porque, por exemplo, a escola, ela passa os conteúdos, mas realmente a educação essencial tem que ser passada por quem? Pelos pais. Porque os pais têm que colocar os filhos nas escolas, têm que dar vários conselhos para que os filhos tomem rumo certo. Não é porque, eu sou pobre, eu não coloquei meu filho na escola por causa disso. Mas assim, atualmente tem alguns benefícios, né? Como o Bolsa Família, que dá um certo incentivo
para esses pais assegurarem essas crianças nas escolas. Porque também, por exemplo, não adianta também você só colocar a culpa no governo se o próprio cidadão não faz sua parte. Tem que ver essa questão, né? Aí, o que eu falei aqui já deve ser o quê? A introdução e o corpo do texto. Vindo para a conclusão, vocês podem fazer o quê? Que o Estado, né, em parceria com os pais, ou com a escola, ou com a mídia, é bom que implementarem algumas campanhas semestrais, abordando a importância que a educação pode ter na vida do ser humano, através de quê? Através de professores, né? Professores da língua portuguesa, que é o mais adequado para fazer essa questão dessa educação, né? A fim de quê? A fim de mostrar os reais malefícios que o analfabetismo pode causar na vida do ser humano. Ou seja, pessoal, é muito importante vocês detalharem bem essa conclusão. Retomar a tese, né? Fala que o analfabetismo não é bom para um país, geralmente não é bom para o país, e para o Brasil muito pior ainda, né? Aí vai ver quem vai fazer, através de quê, a fim de quê, e qual vai ser o resultado dessa ação. Se vocês começarem com a mitologia grega de Sísifo, eu aconselho o quê? Vocês retomarem lá no final. Falar o quê? Dessa forma, esse impasse não será levado à eternidade, igual ao mito de Sísifo, fica bem interligado. Você vai mostrar um grande planejamento no seu texto, da introdução até a conclusão. Vai ficar algo perfeito. Aí você vai mostrar organização. Lembrando de que também? De colocar as palavras-chave, para você não esquecer no D1, no D2, na conclusão e também na introdução, para você não correr o risco de iniciar. Tópico frasal, conjunções antes dos parágrafos, com exceção da introdução, é bem importante. Então é isso, pessoal. É um resumo básico aí para dar uma clareada legal na ideia de vocês, com o tema erradicar o analfabetismo no Brasil. Como erradicar? Eu dei aqui uns vários caminhos que é para vocês terem uma ideia e construir uma boa redação. Valeu, galera. Até a próxima.